Não faltam bons exemplos internacionais, não falta doutrina, não falta conhecimento aplicado, mas é necessário a gente ter boa vontade política e a gente colocar isso como prioridade no nosso cenário, na construção da nossa agenda de políticas públicas. Então você tem a primeira onda do desastre das pessoas que foram diretamente afetadas pelas enchentes, mas você tem a segunda onda de vítimas, que é aquela pessoa que precisa fazer uma hemodiálise, não pode ficar sem, e ela não tem um local para poder fazer aquilo dali. E no Brasil as pessoas só falam de desastre quando o desastre já está acontecendo. A gente tem esse desastre dessa magnitude acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mas todos os anos a gente tem essa situação acontecendo dentro do nosso estado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje a gente conversa com o deputado federal Pedro Aihara, do PRD. Olá, deputado, bom dia para o senhor. Olá, Thalita, bom dia a todos os ouvintes do Tempo. Deputado, primeiro eu vou pedir para que o senhor explique para os nossos ouvintes, né? Para quem está nos acompanhando pela live, até quem está no radinho convencional também consegue perceber uma diferença do som. Queria que o senhor explicasse para os ouvintes onde o senhor está nesse momento. Nesse momento eu estou na base aérea de Brasília, onde daqui a pouco nós estamos embarcando em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a Canoas, no Rio Grande do Sul, para dar continuidade às ações que nós temos feito, tanto de apoio humanitário, como também de apoio à coordenação dos abrigos e também nas ações de resgate e coordenação da crise. Deputado, bom dia. Guilherme Ibrahim, quem está por aqui. Primeiro queria parabenizá-lo pelo primeiro momento e a participação e atuação lá no Rio Grande do Sul, mas claro, querendo entender um pouco mais qual é o cenário visto por lá. O senhor, claro, pela formação como bombeiro que está atuando diretamente no resgate e outras situações necessárias no estado. Mas de maneira geral, o que o senhor tem visto tem sido satisfatório, tem sido a contento das necessidades que a população por lá tem? Guilherme, o que acontece? Quando a gente fala do cenário de desastre no Brasil, isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul em termos da natureza do desastre é uma realidade, inclusive, muito conhecida para nós mineiros. No período chuvoso, a gente lida muito com essa situação, né? Do extravasamento das calhas dos rios, da questão das enchentes, das inundações. A peculiaridade lá no Rio Grande do Sul, nesse momento, é que a área atingida é uma área que a gente acabou tendo um desastre que ele abrange todo o estado. No Rio Grande do Sul nós temos pouco menos de 500 municípios e a gente tem hoje 461 municípios afetados pelas enchentes. Isso corresponde a aproximadamente 93% do território. Então, de fato, a gente tem todo o território, né, gaúcho afetado pelas enchentes. Por que isso é problemático? Porque quando a gente fala no atendimento a essas pessoas, se aqui em Minas Gerais a gente tem alguns municípios, ou às vezes até algumas regiões das cidades, e a gente consegue fazer uma logística para que todas as pessoas elas sejam adequadamente abrigadas, para que a gente consiga, né, ter estrutura para aquele cidadão que ele precisa fazer uma hemodiálise, para aquela pessoa ali que precisa de uma estrutura pública de acesso, nesse caso a gente tem um comprometimento inclusive dos serviços públicos. Então a gestão para que consiga chegar donativos em todos os locais, para que a gente consiga ter unidades hospitalares funcionando, fornecimento de água e energia, como eles estão comprometidos, a gente tem uma dificuldade muito maior em fazer essa gestão. Por isso que a gente tem envidado esforços, tanto no nível de governo federal, estadual, municipal, para conseguir contornar tudo isso. No primeiro momento, na primeira fase do desastre, que a gente tem principalmente a fase dos resgates, nesse momento a gente já praticamente finalizou essa fase. O grande desafio agora é a gente conseguir fazer essa gestão de abrigos e essa gestão da reconstrução e da realocação das pessoas. A gente tem aí, né, mais de 540 mil pessoas que de alguma forma elas tiveram que sair das suas casas, tanto que estão em casa de parentes quanto que estão nos abrigos. E esse é o grande desafio. Então, assim, o que a gente tem visto até agora, obviamente, são dificuldades muito severas, mas a gente também tem conseguido auxiliar bastante nesse nível. E aí, Guilherme, uma coisa que é importante a gente citar, qual que é a peculiaridade também desse cenário lá no Rio Grande do Sul. Principalmente ali no Guaíba, que passa ali pela região metropolitana de Porto Alegre, pela composição hidrológica, que é um rio que ele é muito conectado a vários afluentes, enquanto a gente tem geralmente a enchente como um desastre de rápida evolução, ou seja, a água ela sobe muito rápido, mas ela desce muito rápido, lá no Guaíba, sobretudo, a gente tem uma cheia que permanece. Então, a gente continua com o nível da água muito alto em vários pontos da cidade, e isso também prejudica, atrapalha muito o trabalho também, né, para que a gente possa fazer a reconstrução desses locais e também a realocação dessas pessoas.
Pois é, deputado, diante do cenário, né, de quem está agindo lá no Rio Grande do Sul, de quem participa dessas ações do governo federal, do governo do estado, de voluntários, a gente tem uma expectativa de quando essa água começa de fato a baixar e de quando que essa vida pode começar a ser retomada em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Hoje a nossa correspondente, a Luciane Landim, falou inclusive que algumas escolas começam a receber as crianças e os adolescentes numa tentativa de adaptação mesmo. Mas a gente tem alguma expectativa para que de fato a gente consiga ver ali, né, o tamanho total desse estrago e como que essas cidades vão começar a ser reconstruídas? Thalita, a gente tem uma situação que ela é muito diferente em cada cidade. Na região metropolitana de Porto Alegre, a gente já tem algumas estruturas que já estão conseguindo retomar as suas atividades. É importante a gente lembrar também que Porto Alegre, por mais que nós tenhamos áreas completamente destruídas, nós tivemos vários pontos das cidades que eles não foram inundados, eles foram afetados pela falta de água ou de energia, mas eles não foram diretamente inundados. Então, nisso, em questão de dias, semanas, a gente já tem a realocação e reestruturação desse serviço. Só que existem várias cidades, como é o caso, por exemplo, ali da região de Roca Salles ali, que as cidades elas vão precisar serem refundadas. Em muitas cidades também, isso é uma discussão que a gente entra também no campo, né, das mudanças climáticas, elas vão precisar ser mudadas de local. Essa realidade de enchente, de inundações, elas só tendem a se agravar com esse cenário, né, das alterações climáticas, e as cidades que lá permanecerem, elas vão acabar sendo reiteradamente afetadas. Então, o que se discute muito nesse momento é justamente a modificação, a mudança de vários bairros para que em determinados locais, sobretudo locais de alto risco, não exista mais ocupação humana dessa forma. Porque se a gente vê a ocupação humana dessa forma, por mais que existam obras de engenharia, de infraestrutura, por mais que existam medidas mitigadoras em relação a essa situação de risco, a gente vai continuar tendo problema. A região de Roca Salles, por exemplo, que é uma região que está completamente destruída, nos últimos 12 meses, ela passou por 3 eventos dessa forma. Então, quando as pessoas estavam começando a se reestruturar do último problema que a gente teve, que também foi uma enchente, foram chuvas muito fortes, a gente tem novamente uma destruição. Então, esse é um exemplo de um município que a gente vai precisar repensar a própria forma como o município se estrutura, porque senão, infelizmente, isso vai se repetir. E esses locais que eles foram completamente destruídos, a gente fala de uma expectativa de retomada da vida normal, que infelizmente ela vai acontecer não em dias, nem em semanas, nem em meses, mas provavelmente em anos, porque a cidade ela foi tão destruída que basicamente ela vai precisar ser completamente reconstruída. Deputado, quero pudesse nos elucidar e explicar um pouco, inclusive nos momentos de tragédia, o senhor já atuou em mais de uma pelo ofício, como é que funciona neste momento no Rio Grande do Sul? A gente está em alguma medida discutindo a coordenação de quem deve atuar, como o governo federal atua com as suas ações, como o governo do estado atua, e tem ainda o nível municipal, como é que os prefeitos, as defesas civis municipais e a defesa civil estadual e a defesa nacional se articulam. Como é que funciona no dia a dia e para o tipo de operação da qual o senhor tem participado? O senhor chega no município e é de lá que partem as orientações. Existe uma reunião dos comitês do governo federal, do estado e dos municípios para definir o que se faz lá. Como é que é um pouco dessa rotina para que entendamos como é que a dinâmica institucional funciona nesse momento? Olha, basicamente no Brasil a gente tem uma lei federal que regula o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma lei relativamente recente, ela é uma lei de 2012, e ela organiza as competências de cada ente. A maior parte das responsabilidades no que tange à defesa civil, elas estão nos municípios. Só qual que é o problema disso? Num desastre dessas proporções, o município ele não tem condições de efetivar todas as ações. Então acaba que o que é feito é que o Estado ou a União, conforme o caso, ela assume parte dessas competências com a situação ou da decretação da situação de emergência ou estado de calamidade pública, e a gente começa a ter a questão da verba federal sendo aplicada, de todos esses pontos. Lá hoje, como que foi estabelecida a estrutura no Rio Grande do Sul? A gente tem um comando conjunto que é feito integrando tantas ações, né, sobretudo os órgãos estaduais, federais, e os municípios também vão fazendo essa articulação, mas principalmente a integração ela se dá em nível estadual e federal, e aí os municípios eles vão passando essas demandas tanto para o Estado quanto para a União, e a União vai articulando essas ações de apoio.
Lá em Porto Alegre, lá dentro do Regimento Osório, a gente tem uma espécie de super gabinete de crise, onde estão reunidos ali representantes de todos os órgãos, sejam das Forças Armadas, seja da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, sejam das demais secretarias. E aí, quando entra qualquer tipo de demanda, aquilo dali vai sendo discutido para que a gente consiga dar vazão a tudo isso que vai chegando. Então, a gente tem essa forma de atuar, que é mais ou menos o que a doutrina mundial ela fala sobre a gestão desse tipo de desastre. Geralmente, a gente também utiliza um outro sistema que se chama ECEL, que é o Sistema de Comando de Operações, que é até um sistema que é utilizado em outros países do mundo, como Estados Unidos, como Canadá, Austrália, que a gente coloca todos os órgãos envolvidos na resposta numa mesma sala, e aí todos os dias a gente vai tendo essas reuniões de alinhamento, a gente vai entendendo quais são as prioridades, vai trocando aquelas informações para que a gente consiga, de fato, aí responder a cada demanda dos cidadãos. Mas, obviamente, que é uma operação bastante complexa do ponto de vista de gestão, porque a gente aí tem pelo menos aí uns 35, 40 órgãos de todos os níveis envolvidos. Então, nessas ações que são interligadas aí, a gente precisa desse nível de integração, desse nível de sintonia para conseguir fazer o trabalho acontecer lá na ponta da lança. E, deputado, não só a questão de salvar essas pessoas, né? Nós temos aí inúmeras vidas perdidas, né? São 157 óbitos já confirmados, mas as pessoas que sobreviveram a essa enchente, e a gente fala também sobre a economia, né? Do Estado, de uma forma geral. Quando o senhor traz esse número da quantidade de cidades que foram afetadas, a gente fala sobre o emprego, a gente fala sobre a economia, a gente fala de produtos perdidos, e a gente fala do pós também, que depois vai virar uma montanha de destroços que precisam ser retirados daquela área. Essa divisão econômica, divisão pessoal, divisão de animais, como que ela é organizada também aí nessa força-tarefa? Essa sua questão, Thalita, é muito importante porque a economia também ela tem um papel central, né, na recuperação e na retomada das atividades. Então, boa parte dos recursos também que está sendo captada aqui para o Rio Grande do Sul, pelos governos, todas essas articulações que foram feitas, inclusive com a participação do Congresso, para liberar verba para o Rio Grande do Sul, é justamente na concessão também de linhas de crédito facilitadas, estimuladas, para que aqueles empreendedores que perderam tudo, eles tenham condição de ter financiamento para poder reconstruir, para poder comprar novos equipamentos, para poder reformar os locais que foram destruídos. Então isso é um aspecto muito importante, é permitir a reconstrução, não só das empresas, das atividades econômicas, mas também das pessoas. Por isso que a gente fez toda a articulação, todas as tratativas para que fosse estabelecido esse auxílio emergencial, que os cidadãos também que foram afetados, eles vão receber. Então a gente atua tanto em relação à questão do indivíduo, quanto em relação à questão da atividade econômica. E em relação à questão do resgate de pessoas, como aqui a gente vai ter uma característica um pouco diferente, que são os abrigamentos de longo prazo, ou seja, não é aquele abrigo que só funcionar por uma semana, 15 dias, como a gente vê, é muito comum isso acontecer em Minas Gerais, no período das chuvas. Aqui a gente já está discutindo a instalação de cidades temporárias. O que são essas cidades temporárias? A exemplo do que as pessoas veem nos filmes ou em situações de crises humanitárias internacionais, quando a gente tem aquelas estruturas gigantescas para refugiados, por exemplo, para situações de guerra, provavelmente é o que a gente deve estabelecer aqui, né? São estruturas que elas são temporárias, mas são estruturas mais robustas do ponto de vista temporário, porque vão abrigar pessoas por mais tempo. E lá você vai ter, né, basicamente, estrutura de saúde, estrutura de educação, de moradia, para que durante aqueles meses que as pessoas precisam ficar ali, elas consigam ficar com um nível de conforto maior e não naquela estrutura tão precária, quanto uma barraca, quanto alojamento. É isso que está sendo discutido para que as pessoas fiquem ali enquanto as cidades estão sendo reconstruídas. Mas o que a gente fala que é sempre muito complicado, e aqui que a gente também, né, vê, às vezes, as pessoas que estão acompanhando a gente não entendem a dificuldade que as pessoas têm para abandonar suas casas, é porque casa, para muito além de um conceito, né, físico de proteção, é um conceito de acolhimento, né, um conceito psicológico. Eu trabalhei na semana retrasada na retirada de muitas pessoas de áreas de risco, e você imagina ali uma pessoa idosa com seus 70, 80 anos, que tem toda uma necessidade específica em relação à sua rotina, a um banheiro, muitas vezes, que precisa ser adaptado a uma dificuldade de locomoção, ela ficar ali num abrigo, onde muitas vezes ela não consegue ter o mesmo nível de privacidade, o mesmo nível de conforto, onde o banheiro ou a instalação não é adequada à necessidade dela. Então a gente sempre vai tocando isso com muito cuidado, porque a gente entende o impacto devastador
que isso tem na vida das pessoas, e a gente tenta criar alternativas para que esse impacto ele seja o menor possível, mesmo sabendo que ele é gigantesco. E por isso que a gente precisa, né, de toda essa integração, de todos esses especialistas reunidos em torno dessas questões que podem parecer detalhes, mas que fazem toda a diferença no acolhimento dessas pessoas. Deputado, já que o senhor está tratando e nos contando sobre essa perspectiva clara de ter de abrigar pessoas por um longo prazo, de criar cidades que sejam mais resilientes por mais tempo para abrigar pessoas, eu lhe pergunto sobre a mobilização que ainda certamente será necessária de voluntariado. Vi uma reportagem no último fim de semana já indicando que algumas prefeituras estão encontrando dificuldade para manter o mesmo volume de pessoas atuando na perspectiva voluntária, porque algumas delas estão retornando para os seus trabalhos, algumas atividades laborais já estão voltando a acontecer. O senhor identificou algo dessa natureza? De fato é algo que precisa se ter atenção, porque efetivamente dá para ver isso acontecendo? Guilherme, assim, né, em mais de 12 anos estudando desastre diretamente, que existe de forma muito consolidada, inclusive na doutrina internacional. A gente tem as fases do desastre. E uma das primeiras fases do desastre é o que eles chamam na doutrina internacional de honeymoon, que é lua de mel, né, o termo. E o que isso quer dizer? É aquele momento onde logo após o desastre as pessoas estão muito comovidas, a mídia está muito atenta a toda essa movimentação e a coesão ali de toda a sociedade é muito grande. Então a gente tem um volume absurdo de voluntários, a gente tem um volume muito grande de doações, de donativos. E aí qual que é o problema? À medida que o tempo passa, naturalmente as pessoas, sobretudo as pessoas que não são do Estado, que não são diretamente afetadas, vão acontecendo outras coisas, né? A cobertura, o holofote que fica em cima da tragédia, ele obviamente ele vai diminuindo, porque vão acontecendo outras situações que chamam a atenção também, e aí o interesse das pessoas e essa coesão, que a gente chama, ele vai diminuindo. Então o grande desafio é justamente esse que você falou. Agora que a gente já começa a ter um tempo maior desde os momentos mais críticos do desastre, a gente tende a ter uma diminuição muito expressiva de volume de voluntariados, de doações, de movimentações em prol do Rio Grande do Sul, mas a demanda permanece. Por isso que quando a gente, né, sempre conversa com os voluntários, as pessoas que estão dedicadas, né, que estão envolvidas em ajudar, a gente sempre fala assim, gente, tão importante quanto o voluntariado, no momento em que a gente está com aquela zona quente, né, com todas as situações mais graves acontecendo, é esse voluntariado que ele começa a partir de agora e nas próximas semanas que virão. Por quê? Porque nesse momento que a gente tem um decréscimo dos voluntários, as pessoas que elas estavam desde o início, elas começam agora a voltar para suas atividades, né, tem suas demandas pessoais de trabalho, e aí a gente tem essa demanda reprimida e a gente tem esse problema. Por isso que a gente continua estimulando as pessoas que têm condições para que elas possam ajudar, porque nesse momento agora, a gente necessariamente, é o que a ciência, né, já diz aí, em todo tipo de desastre, há mais de 20, 30 anos, a gente vai ter um decréscimo nesse número de voluntariados. E também a gente passa a conseguir, além dessa questão dessa gestão dos voluntários, que nos preocupa bastante, a gente passa a ter também a possibilidade da contratação de alguns serviços profissionais que antes não estavam passíveis de serem contratados, tanto pela questão da burocracia, mesmo na situação de emergência e estado de calamidade pública, quanto pelo próprio fato desses serviços também estarem comprometidos. Então a gente vai tentando restabelecer a normalidade aos poucos, mas obviamente que a demanda ela continua em relação aos voluntários. Esse serviço seria o quê, deputado, por exemplo? Principalmente em relação à questão do acolhimento e do apoio às pessoas que estão nos abrigos. Então, quando a gente pensa, né, nas pessoas que estão nos abrigos, elas precisam, né, de apoios em relação ao cuidado de saúde. Então, aquela pessoa idosa, aquela pessoa com deficiência, ou aquele adulto mesmo que precisa de uma fisioterapia, que precisa de um acompanhamento psicológico. A gente tem um serviço também de limpeza urbana, por mais que eles são serviços profissionais, a gente fala numa quantidade de destroço que vai demorar alguns meses para ser retirada. Os trabalhos de limpeza das casas, quando a gente fala em situação de enchente, não é só a casa ela ser higienizada, é uma higienização específica, porque as paredes elas mofam, as estruturas precisam ser lavadas com água sanitária, com todos esses cuidados, além também das atividades de apoio, como por exemplo, a gente tem uma série de crianças nesses abrigos. Eu tive a oportunidade de visitar alguns abrigos, e as crianças muitas vezes, elas estão ali sem a possibilidade de ter seu lazer tradicional, porque estão fora de suas casas, fora de suas comunidades, das suas vizinhanças. Então até atividade de recreação com essas crianças, para tudo isso, às vezes a gente tem a condição de ter um profissional
para poder, um profissional contratado para poder tocar tudo isso, mas muitas vezes a gente fica dependendo da gestão desses voluntários. Distribuição de marmitas, catalogação de bens, registro de pessoas, tudo isso a gente precisa de um trabalho muito cuidadoso para garantir que todo mundo seja atendido. Tanto o senhor quanto outros deputados, o deputado André Janones, a deputada Tabata Amaral, a deputada professora Goretti, propuseram um projeto de lei que trata da Política Nacional de Resiliência Psicossocial em resposta a desastres ambientais. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que isso pretende. É criar um corpo técnico específico de profissionais que seja vinculado aos governos para atuar nesses casos de desastres ambientais? Como é que essa política pretende alcançar pessoas no dia a dia? Guilherme, assim, a gente tem que entender que no Brasil as pessoas só falam de desastre quando o desastre já está acontecendo. A gente tem esse desastre dessa magnitude acontecendo agora no Rio Grande do Sul, mas todos os anos a gente tem essa situação acontecendo dentro do nosso estado. Nas Minas Gerais, são municípios que ano após ano eles decretam estado de calamidade pública ou situação de emergência, que era para ser uma situação excepcional, mas infelizmente tem se tornado uma regra em vários municípios. E com o panorama das mudanças climáticas, isso só vai se repetir. Basta a gente lembrar que, há cerca de 6 meses atrás, a gente teve as tragédias também do litoral norte de São Paulo, a gente teve as situações também na região serrana do Rio de Janeiro, a gente já teve tantas situações em Minas Gerais, até na região metropolitana. Então a gente precisa estabelecer tanto órgãos quanto estruturas que elas possam permanentemente pensar as formas de tornar as cidades mais resilientes. Quando a gente fala hoje de desastre, numa perspectiva internacional, a gente não fala de gestão do desastre, a gente fala de gestão do risco de desastre, que é o quê? É entendendo em cada localidade quais são os desastres que estão mais passíveis de acontecer e a gente conseguir criar nas nossas cidades estruturas que consigam mitigar, diminuir a possibilidade daquilo dali acontecer ou fazer com que a cidade suporte melhor esses efeitos. As pessoas, às vezes, elas pensam no desastre só no momento em que aquilo dali está acontecendo, mas, por exemplo, uma situação que foi uma das principais preocupações quando eu cheguei ao Rio Grande do Sul. Quando a gente tem um desastre desse acontecendo, estruturas como, por exemplo, estrutura de hemodiálise de um hospital, ela fica inviável. Então você tem a primeira onda do desastre das pessoas que foram diretamente afetadas pela enchentes, mas você tem a segunda onda de vítimas, que é aquela pessoa que precisa fazer uma hemodiálise, não pode ficar sem, e ela não tem um local para poder fazer aquilo dali. Por isso que a gente precisa ter um corpo técnico, a gente precisa ter integração, a gente precisa de pessoas treinadas, especialistas nisso, para que diante de situação dessas, a gente já possa pensar, se acontecer um desastre aqui, qual que vai ser o local onde as pessoas que precisam dessa hemodiálise, para onde que elas vão ser alocadas, onde que vai ser contingenciado, como é que isso tudo vai ser gerido. Desastre é uma ciência, como qualquer outra área do conhecimento, e ela precisa ser estudada e a gente precisa investir isso. Não faltam bons exemplos internacionais, não falta doutrina, não falta conhecimento aplicado, mas é necessário a gente ter boa vontade política e a gente colocar isso como prioridade no nosso cenário, na construção da nossa agenda de políticas públicas, e é isso que a gente tem tentado fazer por meio de projetos de lei como esse, por meio de articulações, é por isso que eu estou indo para o Rio Grande do Sul agora, para que a gente consiga estreitar esses laços e sensibilizar governantes, sociedade civil organizada, cidadãos, da necessidade que a gente tem de colocar isso como uma prioridade. Deputado federal Pedro Aihara, do PRD, conversando com a gente diretamente da base aérea em Brasília. Ele que embarca daqui a pouco mais uma vez para o Rio Grande do Sul em um avião da FAB, mas parou um momentinho para conversar com a gente aqui no Café com Política. Deputado, muito obrigada e boa sorte aí nessa caminhada ao Rio Grande do Sul e que vocês consigam continuar fazendo esse belíssimo trabalho de ajuda lá no estado. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Guilherme, a todos os nossos ouvintes, e que nós, enquanto povo mineiro, a gente possa fazer aquilo que a gente faz de melhor, que é ajudar o próximo, que é poder levar a nossa mensagem, a nossa experiência, a nossa técnica para poder apoiar nossos irmãos gaúchos. A gente fica muito feliz que todas as pessoas elas tenham se conectado nessa corrente pela solidariedade que fica acima de qualquer bandeira partidária, ideológica, política. O que a gente quer e o que a gente está fazendo nesse momento é fazer o bem, e isso é muito importante a gente destacar, porque a gente tem visto muitas histórias bonitas aqui, em meio a toda essa tragédia, de muita conexão, de muita solidariedade.